Os anos 80 foram uma época incrível para o automobilismo. Fórmula 1, Endurance, Rally, todas as categorias experimentavam um aumento qualitativo na tecnologia e na disputa. No Rally em especial, o surgimento do Grupo B mostrou que os limites existiam somente para serem ultrapassados. Com o tempo, isso também significou o banimento de todos os carros do grupo. Ainda assim, o Grupo B foi a era de ouro do Rally. O Grupo B reunia todo tipo de ideia maluca para a corrida off-road. Motores insanamente poderosos, tecnologia levada ao limite e todo tipo de material exótico para tentar tornar o carro mais leve sem perder a resistência. A criatividade estava a todo vapor, e as novas tecnologias se somavam para transformar carros em verdadeiros monstros sobre rodas. Tração às 4 rodas, caixas de câmbio semiautomáticas, sistemas anti-lag inteligentes para os turbos, tudo convergia para tornar os carros cada vez mais poderosos e selvagens. As regras que poderiam limitar os carros praticamente não existiam, o que transformava a categoria em um grande laboratório de tecnologias e projetos. Com tudo isso, o Grupo B não era para qualquer um. Apenas os pilotos mais corajosos se aventuravam na categoria, e não era para menos. Os carros ariscos exigiam habilidades desenvolvidas à perfeição, também para enfrentar percursos sinuosos e difíceis, empanturrados de espectadores tão loucos quanto os próprios pilotos. Não raramente era possível ver pessoas atravessando ou mesmo bloqueando a passagem por onde os carros iriam passar. Ali, cada um brincava com a morte do jeito que dava. O Grupo B foi uma tentativa da FIA para atrair fabricantes para o Rally, e isso se deu da forma mais selvagem possível. Nenhuma limitação na potência, praticamente nenhuma regulamentação para os turbos, superchargers ou qualquer coisa do tipo. Materiais, podia usar o que quisessem, desde que obedecesse o peso mínimo de 890 kg. A categoria era terra de ninguém no que se referia às regras, diferentemente do que era usual. Os carros até então eram algo próximo dos carros de rua, com limitações que ditavam quão próximo eram os carros de corrida e os carros produzidos em massa para o público. Isso se refletia na quantidade mínima de carros que precisavam ser produzidos para a rua. Para o modelo correr no Grupo A, era necessário que a montadora produzisse um mínimo de 5.000 carros daquele modelo para as ruas. No Grupo B, a história era outra. Para cortar gastos, a FIA permitia que um modelo competisse se houvessem pelo menos 200 carros fabricados para as ruas. A diferença agradava os fabricantes, que não precisavam produzir modelos cujo interesse do público era questionável. Sem a amarra da quantidade, qualquer modelo poderia ser produzido sem se preocupar muito com o possível prejuízo de ter carros parados no estoque. Além disso, as modificações no modelo para competir eram liberadas praticamente sem limites, deixando o carro de corrida e o carro de rua parecidos apenas por fora, ou às vezes nem isso. A estratégia da FIA funcionou, e grandes nomes como Audi, Peugeot, Porsche, Lancia, Ford, entre outros, se aventuraram na nova categoria. O primeiro ano de Grupo B teve a Lancia campeã com o modelo 037, um carro incrivelmente leve graças à carroceria feita em fibra de vidro e Kevlar. O motor era central e possuía 250 cavalos de potência. Ele era equipado tanto com supercharger quanto com um turbo, e na traseira um spoiler enorme ajudava a manter estável o carro, que fazia bastante diferença nas etapas com pista de asfalto. A Audi contra-atacou com o 4, um carro tão inovador quanto, que era equipado com um motor turbo de 5 cilindros em linha, que entregava mais de 450 bhp. O carro contava com um sistema anti-lag altamente eficiente, um spoiler enorme na frente e uma asa traseira tão grande quanto. Toda a potência era distribuída por uma caixa de câmbio semiautomática para suas 4 rodas, sendo assim o primeiro carro de rally a utilizar tração nas 4 rodas de forma realmente efetiva. O carro era um foguete e costumava terminar os estágios com minutos de vantagem. Aliás, se esse vídeo está matando a sua curiosidade ou está simplesmente sendo divertido, deixe o seu like e se inscreva no canal. Parece pouco, mas ajuda bastante a produção de conteúdo. Voltando ao vídeo, a Peugeot foi a próxima a criar um monstro. O 205 T16 tinha uma distância entre eixos curta, tração nas 4 rodas e uma distribuição de peso que beirava a perfeição, com um motor de 1,8 litros o mais próximo possível do centro do carro, com a transmissão ao seu lado na horizontal, diferentemente do que é normalmente visto nos carros, onde a transmissão costuma ficar atrás ou abaixo do motor. O Peugeot não possuía sistema anti-lag inteligente da Audi, mas a distribuição de peso e estabilidade compensavam. Isso não o tornava mais fácil de pilotar. Tudo era feito em caminhos cercados por espectadores, que se acumulavam à beira de estradas para ver os carros passarem. O perigo era considerado parte do esporte, e as pessoas não raramente eram atingidas por pedras, como também precisavam desviar para não se ferirem. Como a Peugeot conseguiu produzir um carro compacto e pequeno, as outras montadoras viram nela um caminho a seguir.
A MG produziu o Metro e a Renault produziu o 5. A Lancia, por sua vez, construiu o S4, um carro com toda a tecnologia da época, equipado tanto com o Supercharger quanto com o Turbo, nos mesmos moldes do 037. Enquanto o Supercharger dava potência quase que instantânea, o Turbo entregava sua potência com o lag característico do equipamento. Dessa forma, um equipamento complementava o outro, eliminando as desvantagens. O carro deu a Lancia diversas vitórias antes de ser o pivô da própria extinção da categoria, no acidente de Henri Toivonen, história já contada aqui no canal. O que não se pode negar é o fato de que a categoria pouco ligava para a segurança tanto dos pilotos quanto dos espectadores. A ausência de regras abriu espaço para a completa insegurança tanto dos pilotos quanto de quem assistia, e isso tudo convergiu no ano de 86, quando espectadores morreram em Portugal e tanto Toivonen quanto o seu navegador Sérgio Cresto morreram em Córcega. Os carros leves eram frágeis, e nenhuma montadora se preocupou em sacrificar alguns quilos para dar aos pilotos alguma proteção extra no caso de acidentes. Além disso, os trajetos percorridos eram não raramente perigosos, não só pela geografia do lugar, quanto pela completa ausência de fiscalização em relação ao público. O acidente de Toivonen foi a gota d'água tanto para as montadoras quanto para a FIA, que desistiram do Grupo B no ano seguinte. Se você gostou do vídeo, dê o like, ele é muito importante. Se você não é inscrito e quer conhecer mais sobre Fórmula 1, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou críticas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!